Eu vou chamar uma pessoa aqui no palco que é um cara muito especial para mim, porque antes dele ser meu cliente, antes dele fazer parte de tudo isso aqui, ele se tornou meu amigo. E muito do que a gente vive é pelos conselhos que eu recebi dele, é pelas orientações que eu recebi dele. Ele participou de muitas coisas, incluindo, ele foi o cliente piloto da Green. Então, quando a Green levou 1 ano e meio em desenvolvimento, e ela teve 2 pilotos. Ela teve a AG Digital, que era o meu próprio projeto. Eu gosto disso, eu erro para mim primeiro, depois a gente erra menos para os outros, né? E esse cara se desafiou, ele falou, não, mano, poucas pessoas sabiam que eu estava construindo a Green, ele era uma delas. E aí ele se desafiou, ele falou, não, tô contigo, vai, vou testar também, se der problema nós vamos arrumando. E ele foi piloto junto comigo, rodou muitas coisas lá. Eu sou muito grato pela confiança, pela amizade, alguém que é muito grande, que tem muitos relacionamentos, que faz um trabalho incrível. Eu sou muito grato por ele poder fechar esse momento aqui com a gente, o grande Ricardo Voss. Obrigado. Uau! Eu tô me sentindo, tá? Deixa eu absorver um pouquinho. Eu tô muito acostumado a subir em palco, mas hoje tá diferente. E eu sei o porquê. Vamos entender comunicação. O que isso representa no cérebro de vocês? O que vem de mensagem? Quê? Voz alta? Tempo é dinheiro. Relógio. Tempo. A maçã. Saúde. Bom, por incrível que pareça, isso daqui não representa tempo é dinheiro. Isso representa vida, porque a gente faz essa troca. O relógio tem condição do tempo. A relação realmente de quanto você se dedica a tudo isso. A maçã poderia ser saúde, mas isso daqui é para a gente começar a olhar mais para as maçãs saudáveis e não as podres. E a relação de tudo isso, nesses lápis, é com relação a esse desenho, essa pintura. Quem fez foi a minha filha mais velha, a Luísa, e eu queria chamar a atenção para isso. Que cor que normalmente nós pintaríamos o tronco? Marrom? Tronco marrom. E eu, inconscientemente, perguntei para minha filha, mas o tronco não seria marrom? Ela me levou no jardim, lá em casa, e me mostrou que tínhamos uma árvore desta cor. Eu não tinha percebido, porque a gente vê muitas coisas, mas não observa quase nada. E aí ela pintou isso daqui. Olha que colorido. Sabe qual que é a minha pergunta? Por que a gente parou? Por que a gente não vai colorir as coisas do jeito que a sua mente é e na forma criativa das coisas? Olha as cores. Se eu tivesse dado esse desenho para vocês, vocês pintariam da forma mais tradicional possível e sem o ajuste da percepção. Meu papel é ensinar 2 coisas para vocês hoje. 2 regras. Regra número 1, em voz alta para mim, por favor. Contexto. Não julgue nada sem contexto. Qual é o contexto? Precisamos saber. Eu estava falando com a Rafa, e a Rafa, a irmã do Neymar, ela ganhou de presente da mãe dela ir para a África. E antes dela me contar, ela me vira e fala o seguinte, o que você pensa sobre uma mãe que arremessa seu filho literalmente para pessoas desconhecidas? E eu falei, não me parece uma boa mãe. E ela disse, isso aconteceu quando eu fui na África. As pessoas estavam praticamente arremessando as crianças, mesmo com o coração dilacerado, ela preferiria que alguém levasse os filhos do que vê-los morrerem de fome. Contexto. Segunda regra na comunicação. Por favor. Exato. Segunda regra.
Se você entendeu o contexto e alinhou as expectativas, a gente consegue ir para um outro caminho. Do contrário, isso vai ser muito difícil. E detalhe, se mudar o contexto, tem que mudar o alinhamento. Sabe o que a gente faz? Muda o contexto e não muda o alinhamento. Ou muda o alinhamento naquele antigo contexto. Temos que fazer isso acontecer. Conseguem ler? Ou está difícil? Eu deveria colocar outra cor para vocês, para ficar mais fácil? Tá bom, deixa eu ajudar. Ver não é o mesmo que observar. Para quem está na frente vai ver melhor. Ficou mais fácil agora? Então como ajustar a percepção literal do seu valor na mente de qualquer pessoa. E é isso que eu vou ensinar aqui hoje. Espero que vocês possam realmente se deliciar com isso e use com um pouquinho de moderação. A estratégia comunicacional, ela é muito fácil. A gente sabe que as expressões faciais revelam uma comunicação. Isso é fato. Quem já assistiu Light Me ou quem já fez microexpressões faciais entende o que eu estou falando. Isso é uma linguagem universal. Sabemos quando a pessoa está brava, quando ela está feliz, quando ela está com raiva. Tudo isso compõe uma comunicação na sua estrutura. Tem uma coisa que eu gosto muito de explicar, que é o efeito manada junto com a pressão social. Minha pergunta é, será que você seria influenciado pelo ambiente? E o quanto nós somos de fato? Dentro dessa estrutura, eu gosto muito de mostrar esse vídeo. Será que ele vai seguir o exemplo? Alguns de vocês já viram vídeos parecidos. É óbvio. E é sempre o julgamento que nós fazemos inconsciente, é que eu não faria. Será? Pense no contexto. Quantas pessoas precisam? Opa! O que ele vai fazer? Simples. Abaixar também. Esse é um processo básico. E numa situação como essa? Opa! Vocês estão vendo do que ele está vendo? Eu estou vendo. Vocês estão vendo? Opa! Que loucura, né? Presta atenção, querida. Isso. Mas sempre tem aquelas pessoas desavisadas. Não sabe o que está falando. Ah, passou. Ixi, passou. Será que você teria caído nisso? Efeito manada. Eu vou ensinar meu método para vocês de uma forma muito rápida. Percepção, pertencimento e empoderamento. Quando vocês quiserem ajustar a percepção no cérebro de alguém, vocês precisam plantar essa semente do jeito certo. E todo ajuste de percepção está condicionado em pensamentos. O que esse cliente, essa pessoa, ela está pensando? O quê? Porque o que você tem que fazer é ajustar o que ela pensa. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Eu sou um cara que gosto muito de estudar. Então, como pode ver, eu crio muitas estruturas de mapas mentais para corroborar, para mostrar que o que eu estou falando não é por acaso. E que não é um achismo. São anos de estudo. A minha relação com a psicologia, com a psicanálise, com a neurociência, é para mostrar que existe um padrão. Desde criar sistemas de como criar um projeto de uma apresentação, fazendo auditoria, fazendo também investigações, como outras questões que você pode, por exemplo, como eu falei, criar um método de plantar alguma coisa no cérebro de alguém. Lembra que eu falei dos dias da semana, falei essas coisas? Depois eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Reparem em algo. Alguns percebem. Imagina você fazendo uma venda assim. Isso acontece o tempo todo. E o que é isso? Por favor. O que vocês veem? Lixo. Eu vejo... Quem falou carriola? Obrigado. Eu não ouço essa palavra há muito tempo, me deu nostalgia. Eu sou do interior. Então, o carriola, o carrinho de mão, tem uma mala, tem várias coisas. Bom, violão. Eu queria deixar claro por um instante, talvez isso não agrade vocês, mas a comunicação de cada um aqui é desse jeito.
É assim que a gente comunica. Mas quando você tem a comunicação assertiva, e você foca nisso, e você presta atenção no outro, se dedica a se importar com o outro, e falar olhando nos olhos do outro, não é mais um monte de coisas entulhadas. Isso é comunicação assertiva. Entendem a diferença? O que o Rafa fez junto com esse projeto, com esses meninos, é mais ou menos assim, ó, tá tudo desse jeito. E ter a capacidade de olhar com esse olhar e trazer e ver que é uma obra de arte, não é para todo mundo. Está disponível para todo mundo, mas acessível é outro jogo. Pergunta, o que vocês veem? Pássaros. Uma vez eu estava numa palestra, tinha 4.000 pessoas, e uma pessoa lá no fundo gritou assim, capivara! Eu falei, onde? E não é que a pessoa tinha razão? Vou mostrar para vocês. Ela veio até o palco para me mostrar. Aqui. Vocês não viram a capivara? Agora estão vendo. Por exemplo, quem viu o morcego? Alguém conseguiu ver o morcego? Alguém mais? Bacana. Alguém conseguiu ver o coelho? Já me falaram que tem coelho. Conseguem? Alguém viu a joaninha? A joaninha ela tem um problema, porque já me falaram que é um rato também, eu não sei. Mas é um joaninha, né? Abelha, boa, mais uma para entrar. Alguém viu as pombas? Os gaviões, sei lá. Quer dizer, sabe qual que é a moral dessa imagem? A moral dela é que vocês estão no mesmo ambiente, vendo ao mesmo tempo, e ainda assim vão ver coisas diferentes. E eu preciso que vocês entendam que as pessoas são assim. Às vezes você está falando e elas não vão entender, porque o contexto dela é diferente. Ela precisa de um outro alinhamento de expectativa. Ela pode estar no mesmo ambiente, vendo a mesma coisa e não se conectar. Por isso que a gente tem que se conectar individualmente na maior parte das vezes e construir isso. Nem sempre o certo é o certo, nesse sentido. O que aconteceria, então, se o lápis ficasse com o apontador? Não sei se a vida dele ia dar tão certo. A porca ficaria se sentindo presa. E por aí vai. A gente, às vezes, tem que aprender a andar com os diferentes e entender o contexto da diferença, de como nós somos, porque somos, o que está condicionado e que podemos construir de verdade na vida do outro. Talvez vocês não tenham percebido, mas eu já comecei a ajustar o seu cérebro. E eu prometo que eu vou fazer mais uma coisa ainda. Quem poderia ler essa frase para mim? Quem poderia? Só pegar o microfone e ler. Você, por favor. Qual é o seu nome? Rodrigo, primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Ricardo Voss. Obrigado, palmas para ele. Nossa, que maravilhoso. E olha, estamos juntos, hein? Se você precisar, estamos aqui. Vamos agora para a segunda fase. Já ajustei a percepção. Vamos agora entrar no pertencimento. Toda regra comunicacional tem isso. A percepção, ela está no pensamento. Agora eu vou entrar na emoção. Não sei se vocês viram que eu estava mostrando lá que o cérebro tem uma correlação de 50% do efeito. Quer dizer, o que entra de pensamentos. Mas no intestino, 30%. Suas emoções. A emoção que você sente aqui. Vocês sabiam que o cérebro tem mais de 1 trilhão de neurônios, né? E o intestino, vocês sabem quantos tem? São mais de 100 milhões de neurônios. O intestino tem um neurônio. Olha que loucura. Esse daqui é um conjunto de joias, réplica das joias que a Rainha Elizabeth II utilizou em 1962. É isso mesmo? 62. É uma réplica. Por quanto esse cara, vendendo uma réplica, leiloou essas joias há muitos anos atrás? Alguém tem ideia? Olha que exemplo legal. Por 600, quanto que ele falou? Aqui, 24 mil. 68, gente. 24 mil reais. Ele conseguiu vender. Lembrando que ele falou que era uma réplica. Rainha Elizabeth II. Se vocês encontrassem isso daqui, no carro, na sua casa, encontrou, jogam fora ou guardam? Sejam sinceros. Tá.
se eu contar uma informação para vocês, dar uma informação para vocês, é um pedaço do bolo do casamento da Rainha Elizabeth de 1947. E agora? Fora vendido por 680 euros. E agora vem a sacada. Esse é um conjunto de joias da atriz Elizabeth Taylor. Ela fez muito sucesso, década de 50, 60, então, foi incrível. Ela interpretou Cleópatra, fez o maior sucesso. Pergunta para vocês aqui interessante, de forma direta e rápida. Vamos fazer um leilão disso rapidinho? Elizabeth Taylor, atriz norte-americana, começando com R$1.000. Participem comigo. Você levanta a mão e fala 1.001, ou vai direto para o número que vocês acreditam. Tudo bem? Então, valendo, começando. Leiloando conjunto de joias da Elizabeth Taylor. Eu tenho R$1.000? Quem? Pode falar, R$1.000? R$1.000 eu tenho aqui. 3.000 eu tenho. Igual a gente tem dinheiro. 5.000 eu tenho. A gente tem dinheiro. Quanto? 10.000. Eu tenho 10.000. 12.000. Cadê as mulheres? Mulheres. 25. Vai, 25.000. Dou-lhe uma. Quanto? 31. 31.000. 31.000. Dou-lhe duas. 30. Gente, aproveita. Viva a riqueza. Aproveitem. Vai, sinta energia. Quer ver? Fala o número. Deu 30 e quanto? 1. 31. Vai, você, fala. Quanto? Viu? Tá sentindo melhor. Viu? Vai. 40.000 eu tenho. Dou-lhe duas. Quanto? 100.000. 100.000. Dou-lhe três. 200.000. Estou gostando de você. Você já viu uma conexão. Tá. Dou-lhe três. Gostei mais de você agora. Vamos lá. R$1.000.000. É a última jogada, quero saber. 1 milhão. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido para o Ricardo. Palma para ele. Boa. Já sei o que eu vou fazer se não der certo, minha vida. Gente, olha que interessante. O Ricardo fez um bom negócio, sim ou não? Vocês têm que parar de ver e aprender a observar. Eu já falei isso. Falei para vocês prestar atenção que a regra número 1 da comunicação é contexto. A segunda é alinhamento de expectativa. A gente tem que saber o que está fazendo e por que está fazendo e como está fazendo. Ele fez um ótimo negócio ou não? 500 milhões. 500 milhões desse conjunto de joia. Perspectiva. Moral dessa história toda que eu quero trazer. O que eu quero mostrar para vocês é que não tinha nada a ver com os conjuntos de joias. Não eram as joias, não é o carro, não é a casa. É quem as possuíram. A minha pergunta é, quanto que vale o seu produto, o seu serviço, as suas coisas? E a segunda pergunta que eu faço para vocês, que tem um impacto maior, quanto vale por ser você que a possui? É uma pergunta. Precisamos nos colocar um pouco mais. Eu falo muito de se portar como tal. Portem-se como tal. Eu vou mostrar como usar o PPE e plantar uma semente no cérebro. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer ajuste de percepção, pertencimento e já vou fazer empoderamento juntos. Qual foi a última vez? Sempre começo com uma pergunta, tá? Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Vamos lá. 10 anos, levanta a mão só para saber. 10 anos, 5 anos. A última vez. E não vale de academia. 3 anos. 2. 1 ano. 3 meses. Nossa, os atletas. Vamos lá. 1 mês. 1 semana. Meu Deus, quanto atleta. Quem foi que ensinou vocês a andarem de bicicleta, gente? Quer ver? Por exemplo, quem fora os avós? Pai e mãe. Ou mãe, né? Pai ou mãe. Primos. Irmãos. Vizinhos. Olha que interessante. Quem aprendeu a andar sozinho? Vai. Quem não sabe andar de bicicleta? Vou fazer só para... É só para saber mesmo.
Eu tive a oportunidade de ensinar a Lulu, quando ela tinha 4 aninhos. Por quê? Você vai dar 100 rodinhas já? Vou tirar a rodinha. Você vai dar 100? Lulu, o pai tirou uma rodinha. E aí? Vamos deixar uma só? Você quer tirar as duas? Você tem equilíbrio? Você vai ter equilíbrio? Vai! Por que está dançando? Eu já pedi para comprar uma rodinha. Você não precisa comprar só? Obrigado. Essa é a Lulu, gente, maravilhosa. Ela tem uma autoestima até hoje que eu não sei te explicar. Sabe qual é o detalhe? Eu pude ensinar minha filha a andar de bicicleta. E eu sou uma pessoa que sou tímido, introspectivo, diagnosticado com fobia social, sou dislexo, um nível mais alto, vocês podem imaginar. A luta constante de você querer se portar. Eu tenho muito receio e dificuldades comunicacionais. Quando eu queria trabalhar no rádio, eu tinha má dicção, má articulação, má tudo. Me aposentei com mais de 41 mil comerciais em rede nacional. Vocês já ouviram minha voz em um canal um dia, com certeza. Já fiz muitas coisas interessantes. E tive a oportunidade de subir em palcos incríveis, situações incríveis. Já palestrei para muita gente. Hoje eu treino muitas empresas gigantes, celebridades, grandes atletas, políticos, muita gente importante, múltiplos milionários, bilionários. Tudo isso é muito legal. É muito massa. Mas a primeira vez que eu subi num palco, eu urinei nas calças na frente de todo mundo. Toda vez que eu subo no palco, eu tenho que lidar com as minhas emoções. Eu não me lembrei agora que o nome dele, que teu primo que barganhou, né, que embargou a fala. Eu já fui muito assim. E é difícil. Ele ali, eu fiz assim, ó, quando ele começou a falar. Eu engoli. Porque eu sei o que é. Eu senti. Eu me porto como tal. E quando eu subo no palco, eu me divirto. Eu amo fazer isso. Eu amo, mesmo com as minhas limitações. Eu quero saber o seguinte, eu tirei a rodinha da bicicleta da minha filha para ela poder andar, da bicicleta. Eu quero saber, quem gostaria que eu tirasse uma rodinha da bicicleta? Melhor, quem aqui levanta a mão e grita eu, quem gostaria de que eu tirasse, não uma, mas as 2 rodinhas da bicicleta da sua comunicação, levanta a mão e fala eu, só para eu saber. Eu. Muito bem. Estamos me dando a liberdade para ensinar coisas. Então, vamos lá. Muito obrigado. Continue e desfrutem. Alguém poderia ler essa frase para mim, por favor? Quem? Alguém? Só pegar o microfone na sua mesa. Por gentileza. Não tem microfone? Quem quer? O quanto você está disposto... Peraí. Aqui. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius. Por favor, Vinícius. O quanto você está disposto a sacrificar a sua felicidade para ser feliz. Ricardo Voz. Muito obrigado. Nem lembrei da frase, só do nome. Muito bom. Palmas para ele, por favor. Muito bem. Moral da história de novo. Eu pedi para ele falar meu nome? Sim ou não? Quando você pede uma vez bem feito e deixa o contexto aberto e bem estruturado e alinhado, você não precisa ficar repetindo toda hora. Essa é a estratégia da comunicação assertiva. É assim que deve ser um anúncio, um criativo. Qualquer informação, trazer desse jeito que entra no cérebro de uma forma avassaladora. Seguir os planos que eu estou mostrando aqui vão te ajudar bastante. Vamos para o empoderamento. Aqui tem técnica, tem um pouco mais de exercício, digamos assim. Lembra que eu falei que um é pensamento, outra é emoção, agora nós temos o sentimento. O sentimento está no coração. 41 mil neurônios tem o coração. Olha que loucura, o coração pensa. É maravilhoso tudo isso. Dentro dessa ação, eu sempre gosto de mostrar, e lembra que eu falei ontem sobre isso? Tudo para mim tem que ter um porquê. Isso aqui é como eu monto, por exemplo, conteúdo de redes sociais para alguns alunos, para algumas pessoas que têm uma lógica realmente, que eu não quero trabalhar com algoritmo, eu quero trabalhar com comportamento humano. Como essa pessoa funciona? Como ela é? Lembra que eu falei
que nós temos uma dificuldade muito grande de receber contrato, ou orçamentos, na verdade, pela manhã? Está explicado por vários motivos. Das 9h30, média, até 11h40, 11h30, a gente tem esse percurso de planejamento. Então, nós estamos planejando as coisas. Por isso que a gente tem que cuidar muito. Se você estiver criando conteúdo nessas estruturas, você tem que pensar bastante. E, planejamento é mudar a percepção. Resultado, a gente já está em empoderamento. É como. Aqui é muito porquê e aqui é muito como nós fazemos isso. Aqui nós temos resultados de fato. Período da tarde, tá? Período da noite, reconhecimento. Aqui a gente está em pertencimento. É essa necessidade que nós temos, por exemplo, de sempre nos colocarmos diante de uma situação de estarmos com a família no período da tarde, de reconhecer que o outro fez, que o outro ficou até mais tarde, tudo isso está envolvido. 11h30, 4 da manhã, atenção, relacionamento. Lembra que eu falei que aqui é o horário que mais se vende? Eu falei, o horário que mais se vende é nesse daqui. Das 5 às 7, nós estamos no momento de reflexão. O que seria isso? Nosso comportamento, nossa vivência, ela traz para muito isso. De manhã, nós estamos em processo reflexivo. Cuidado com o tipo de informação que você está mandando. Aqui, lembra que eu falei que os dias, eu chamo de dias das nossas emoções. Por exemplo, segunda-feira, eu explico aqui com uma estrutura de forma técnica, mística e matemática ao mesmo tempo. Que segunda-feira não é o dia da preguiça. Segunda-feira é o dia que o nosso cérebro quer desligar o corpo e os pensamentos para se ligar espiritualmente. Se eu fosse falar para vocês o melhor dia de um culto, por exemplo, ou de uma meditação, ou o que for, seria segunda-feira. Quarta e sexta-feira são os dias de pertencimento. Aqui nós estamos ligados, e eu fiz uma seleção para vocês, por exemplo, a desenvolvimento humano, apresentações, relacionamento com network na quarta, mas na sexta é relacionamento também com network, e aí a gente vai mudar daqui a pouquinho. Mas veja, sábado e domingo, nós temos o mesmo relacionamento humano, mas um é para apresentações e o outro está para relacionamento, então desenvolvimento humano, melhor dizendo. Então, aqui a gente pode também criar uma estratégia de conteúdo muito mais específico e muito mais assertivo na hora da minha entrega, trazendo realmente um tipo de conteúdo que eu consiga conectar com o indivíduo de forma mais direta. Entender todo o processo disso faz com que possamos levar a mensagem de uma forma muito mais enraizada e muito mais assertiva. Por exemplo, será que eu vou postar uma coisa que eu estou pedindo, uma ação, num domingo? Será? Tudo tem que criar o contexto. Aí, como não bastava, eu queria entender se isso replicava de hora para dias, para semana, dias de semana, e para meses. Todos os verdes que vocês estão vendo são os meses que o cérebro está disposto a colocar em ação. Ele quer o como. Mas interessante, vamos supor que eu queira fazer uma venda em outubro, tá? Um evento em outubro. Eu tenho que começar a vendê-lo, ajustando a percepção em agosto, gerando pertencimento em setembro, para fazer a oferta na transição do pertencimento para o empoderamento. A chance da conversão aumenta, por incrível que pareça. Então eu não posso vender no dia que está vermelhinho? Pode, você só vai ter mais esforço cognitivo e emocional. Só isso. Por isso que algumas coisas funcionam mais, outras menos. É comportamento, e está tudo bem. Então, entender um pouco sobre esse assunto faz com que o nosso cérebro mude um pouco. Eu participei de um mastermind alguns anos atrás. Vocês vão lembrar que nós fazíamos vendas no Instagram. Aí eu mostrei isso daqui, aquele ali, que mostrava o seguinte, que você tinha que sair do Instagram e vender no YouTube, porque se vende mais, porque o YouTube é uma plataforma de como, não de pertencimento. Você pertence lá, e aí você traz. Isso daqui é uma outra ação que eu trouxe para complementar aquilo, que é com relação ao seguinte, uma pessoa de média de 35, 44 anos, ela está numa necessidade de emergência. O curto prazo dela são 2 semanas. Eu entender isso e que a mente dela está ligada a uma mente interna prática, o meu conteúdo vai ser muito mais prático para aquele indivíduo em si. Quem viu o meu criativo que eu soltei ontem e hoje lá no meu Instagram, vai ver que ele tem um foco muito específico. E é por isso que ele deu resultado, porque ele foi lançado e soltado no momento, na hora e no dia certo, então ele tem mais probabilidade. Isso que eu não posto, tá? Fazia quase 1 mês que eu não postava. Pra você ter uma ideia. Meu Instagram, eu não posto, eu posto raramente,
e a minha curva é assim, ó. Eu só aumento. Claro, numa lentidão. E é a primeira vez que eu decidi ficar famoso no Instagram. É a primeira vez. Eu vou usar meu método que eu ensino para os outros. Eu dou um case para vocês. Estava falando hoje com o Juliano. Alguns vão conhecer o Guto Galamba, por exemplo. Quando ele chegou para mim, ele estava com um faturamento mais ou menos de 5 por dia. Depois 15, passamos para 35, que fomos passando para aumentando. Hoje é 1,8. Como que isso acontece? Tem uma explicação técnica também para isso. E não só ele, mas uma série de pessoas. Como que isso que a gente faz com a Cleo, né, com a Cleo Pires, como que a gente faz isso com a Amanda Meireles, por exemplo, Bebê, com o Arthur Aguiar, com uma série de outras pessoas, comunicacionalmente, como isso entra no cérebro. E aí eu olho também que outros nichos, como empresários, médicos, eu tenho alunos de todas as áreas que vocês puderem imaginar, todas. E funciona. O que eu ensino, de forma direta, assertividade na comunicação, entrar na mente do outro. Uma situação como essa, como a gente resolve? Alguém sabe? Contexto, muito bem. Tem um problema comunicacional que a gente precisa enfrentar, mesmo que seja online. A opinião do outro é muito importante. E se for a verdade, então, você dificilmente consegue arrastar ele e levá-lo para o outro caminho. Olha que interessante. O 3 aqui tem certeza, e nós estamos vendo que tem 3. O 4 também está vendo que tem 4. Lembre-se disso, meu casamento, eu tenho 18 anos de casamento, e com uma argentina, então você dobra, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, minha esposa e eu, a gente tem muito isso. A regrinha é, o mais inteligente é quem tem que ceder. Se você está esperando que ignorante ceda, ignorante é você. E o que acontece com isso? Então, supondo que eu seja o 4 e eu esteja certo, por algum motivo, eu vou ceder. O que eu vou falar? É sério que... Deixa eu ver, 3? Você tem certeza? Você tem razão. São 3 mesmo. Você tem razão. Você não vai acreditar. Deixa eu te mostrar meu lado. Você não vai acreditar. Aqui tem 4. Olha que loucura. E ele vai vir ver o 4 e vai concordar. E agora a gente cria a terceira via. Do contrário, um fica falando que o dele está certo e o outro também. Então, você tem que aprender a fazer isso comunicacionalmente nos seus negócios e na sua vida como um todo. Porque aí o jogo muda, a estrutura muda. Todo mundo conhece e fala muito sobre a oratória, mas eu queria deixar claro que a oratória é importante, sim. Mas eu preciso que vocês entendam que a oratória é só 30% da comunicação. Nós temos um acesso estrutural que é o porquê, quem ou o quê, e depois o como, que forma os 70% da retórica. Qual a diferença entre retórica e oratória? De forma muito básica e simplória. Bem simples. A retórica é por que você está fazendo aquilo, para quem você vai fazer e como você vai fazer. E aí a oratória é a representatividade daquilo que foi decidido. Se eu vou falar mais calmo, se eu vou falar mais agitado, se eu vou andar mais, se eu vou andar menos, que roupa que eu vou colocar, isso tudo é retórica associado à oratória, que é a expressividade. Coloque uma coisa assim, retórica interno, oratório externo, para ficar bem fácil. E todo mundo já deve ter visto e ouvido falar sobre a relação dos 55% da comunicação é não verbal. Todo mundo já ouviu falar disso? Será que é verdade? Então, libere sua mão direita aí, só para eu ver. A mão direita, tá? Só a mão direita. Todo mundo comigo, levante, por favor, o dedo indicador. Vai, todo mundo comigo. Vocês perceberam o que aconteceu? Entenderam, né? Alguns de vocês se ligaram. Mas um monte de vocês levantaram qual? O polegar. O que acontece? Isso aqui é para provar, na prática, que o nosso cérebro, ele é visual. E a estrutura dessa comunicação nos leva a um comportamento sinestésico. Então, cuidado com que, será que o que você está falando está de acordo e sincronizado com o que está expressando? Por exemplo, eu adorei estar aqui, tá? Foi muito bom, legal. Ou então aquelas pessoas que tinham muito isso nos vídeos antigamente, na época, lá, não do Jordano, que o Jordano é 1844, mas, desculpa, não, foi, é que o Bruno começou com isso, não fui eu. Deixa eu fazer a apresentação aí, olha lá.
Eu não vou poder contar isso. Gente, piada interna, mas um dia eu prometo que eu conto. O que acontece é o seguinte, se nós pararmos para pensar, antigamente os vídeos, sei lá, em qualquer lugar que a gente ia fazer no marketing digital, era como? Era a pessoa tipo, falando coisas assim, ó. Eu sei que você deve estar com algum problema, ou sei lá, uma dor nas costas, as coisas estão tudo dando errado, eu sei, está tudo, sabe? E sorrindo, não fazia sentido. Porque ou então a pessoa, esse produto realmente vai fazer com que você tenha uma vida plena, feliz e que vai dar tudo certo. Obrigado. Entendeu? Congruência. Preste atenção. As duas coisas estruturais, tanto a corporal, quanto a falada e quanto os pensamentos, influenciam sim. As pessoas te julgam pela sua inteligência através do como você se expressa e do como você fala. E pronto. Dentro dessa composição, a gente tem que olhar para os gestos. Cada gesto comunica. E a gente precisa prestar atenção nessas comunicações, nesses gestos. Elas representam uma fragilidade, uma comunicação de um gesto, uma emoção. Então, coloque sempre postura e portem-se como tal, dentro do seu contexto. Margaret Mark e Karen Pearson falam muito dos 12 arquétipos. Lembre-se, você tem a oportunidade de ser quem você precisa ser, sabendo primeiro quem você é. Então, coloque o contexto comunicacional. Toda vez que vocês venderam alguma coisa e alguém falou assim, uau, que incrível, já estou afirmando para vocês, foi um mago que vocês usaram. Mago. Toda vez que houve um pertencimento, um se importar com o outro, numa emoção, bem provável que vocês usaram ou prestativo ou órfão. Toda vez que vocês colocaram organização e a estrutura também do governamental e da governança, vocês usaram bem provavelmente o governante. Toda vez que vocês construíram um processo, métodos, estruturas, usaram o sábio, e assim por diante. A variação do tom de voz para cada um deles também muda. É como se você falasse o seguinte, o grupo aqui em cima, que é da liberdade, são 3, falasse assim, ó, vê qual vocês se identificam. É como se eu falasse desse jeito, aqui tem a variação, essa velocidade, tem tudo isso que tem criativo, tem rebelde, também tem o explorador, tem até o bobo da corte. Quando eu passo para o próximo tom, eu baixo, porque aqui está no social. É outro tom. Tem amante, tem órfão, tem o prestativo também. Então é outro tom. E quando eu passo, por exemplo, para a ordem, muda, porque agora estou afirmando as coisas. Dentro de uma relação que é onde estou falando, que é melhor. É quase que tudo que eu falasse tivesse uma pontuação final. E assim vai, quando eu passo para o próximo, aqui entra no ego. É a junção dos 3. Velocidade também com um tom baixo, ao ponto de você simplesmente levantar e fazer pausas, sussurrar. E a gente ficar prestando atenção ainda, todavia. Esse é o jogo. Tonalização para colocar a comunicação no processo. Olha que lindo isso daqui. Uma campanha. Dá para produzir as coisas? Sejam inteligentes, sejam comunicativos, ajuste a percepção. Eu adoro esse vídeo. É ou não é poderoso? É incrível. E não acaba. Tem um experimento que chama o experimento de Milgram. Em 1957, esse experimento começa. Ele fica muito conhecido em 1961. Esse homem de jaleco está proporcionando uma ação que é o seguinte: quem pegasse o papel e saísse o professor, seria o professor e o outro o aluno. O detalhe é que esse aluno, na verdade, não é bem um aluno. Ele faz parte do movimento. Portanto, você vai ver que, neste exato momento, ele vai tirar e vai colocar um gravador. Aquele gravador vai reproduzir tudo que ele errar, vai reproduzir pelo gravador, porque o professor vai fazer perguntas e ele vai errar. Cada erro, ele toma um choque. Aqui vai uma ação muito legal que a gente tem que fazer com nossos clientes, não é para dar choque, tá, gente? Que é o seguinte: colocado uma pulseira nele, ele precisava de um ajuste de percepção para ter um comparativo. Então, ele toma um choque, é perguntado para ele quanto choque você acredita que você levou. Ele fala uns 95 volts, e o homem de jaleco diz, não, apenas 45. Agora ele tem uma referência.
Ele começa a dar choque nas pessoas. Foram mais de 3.000 pessoas participando do experimento. O detalhe é que as pessoas davam choque e o gravador dizia, pelo amor de Deus, pare, eu não quero continuar. Mas as pessoas continuavam. 65% das pessoas foram até o final com 480 volts. Onde a pessoa nem mais respondia e ela pedia, pelo amor de Deus, que pare. Claro que alguns não participaram. Milgram queria provar duas coisas. Uma, que tem a ver com isso, é que nós somos pessoas que precisamos de comando. Se não estamos recebendo comando, ou se não estamos dando comando, é bem provável que você esteja numa zona muito nebulosa na sua comunicação. Ele também provou que na mesma época, colocando uma pessoa na rua, olhando para um edifício. Esse é um professor da Colômbia que em 2010 reproduziu o mesmo experimento. O que aconteceu, gente, quando uma pessoa ficou olhando? Ou quando tem o trânsito, sabe, aquele engarrafamento, um acidente. Isso daqui ele queria provar duas coisas. Uma é que nós precisamos de comando. A segunda, efeito manada. Um restaurante sem fila e o outro com fila. Qual é melhor? Esse é o detalhe. A gente precisa ajustar isso. Isso é fato humano. Não é coisa da minha cabeça. Essa é uma frase muito importante para a gente colocar na cabeça, no coração e até no intestino, se for necessário. Entenda o jogo e só depois treine muito, pois não adianta treinar muito no jogo errado. É um fato. Eu vejo muita gente fazendo isso. E aqui a gente entende o processo comunicacional de tudo. Regra número 1, contexto. Regra número 2, se vocês olharem para o contexto do que vocês estiverem fazendo, do seu cliente e o seu, você vai conseguir alinhar as expectativas e chegar no resultado. E eu queria deixar uma mensagem para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar nessa altura do campeonato. Eu falo isso desde 2017. E esse experimento aconteceu em 2007. O Washington Post pediu um experimento. É o experimento que queria mostrar o quanto as pessoas reconhecem o talento das pessoas. E o quanto, se ela souber, por exemplo, se aquela pessoa vai fazer sucesso ou não. Nessa imagem, Joshua Bell está tocando o seu Stradivarius de 3,5 milhões de dólares. Ele coloca uma case, joga algumas notas e espera que as pessoas, por exemplo, parem para assisti-lo. Washington Post, fazendo experimento no rush matinal de um metrô, seria muito difícil alguém parar. O detalhe é que durante 43 minutos, Joshua Bell tocou 14 músicas, incluindo a primeira, uma das músicas mais difíceis de serem tocadas. O ponto aqui vem, Joshua Bell não consegue toda a atenção. Durante 43 minutos, ele ganha 35 dólares, 32 dólares. Sabe quanto que é o minuto da apresentação desse cara? 100 dólares. Ouviram o que eu falei? Eu falei que o minuto da apresentação dele custa 100 dólares. O que significa isso? Detalhe, 4 pessoas o aplaudiram. Eu chamo de, se você pode ser a melhor pessoa do mundo, se você está no contexto errado, na hora errada, você pode ser o melhor. Dificilmente vão te ver como grande ou gigante dentro daquele contexto. Por isso, entenda bem aonde você vai estar, para quem você está falando, por que você está falando e qual é o contexto. Porque se você julgar o Joshua Bell por essa apresentação, por esse contexto, ele não seria talvez esse grande violinista. Ele é um dos maiores do mundo. Da atualidade, ele é o maior do mundo. Assim como tantos outros. Então, se ele julgasse por este contexto, é bem provável que ele teria desistido ou não funcionado. A gente tem que pensar um pouco mais. Imagina se vocês tivessem desistido na primeira, hein? Teria dado não. Era só o contexto. Qual é a minha mensagem para vocês de forma muito, muito direta? Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. A oportunidade, ela bate na sua porta, mas você precisa estar pronto. Portar-se como tal é estar pronto. Se conectar é estar pronto. Oportunidades vão bater na porta de vocês o tempo todo. Você tem que estar pronto para fazer. As pessoas falam que
precisam fazer coisas, mas queiram. Adulto tem que querer fazer as coisas, porque aí ele vai fazer o que for preciso por aquilo que ele quer. Do contrário, quando você só precisa fazer, você não vai querer, você só vai fazer porque é preciso. Esteja nesse contexto, construa essa comunicação e o jogo vai mudar. E toda oportunidade que bater a sua porta, daqui para frente, você não esteja só vendo, mas observando-a e fazendo o jogo acontecer. Muito obrigado.